Livro Catecismo Católico da Crise na Igreja, Padre Matias Galdron, Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Prefácio. A história deste livro começa na Alemanha, passa pela França e chega ao Brasil. Na Alemanha ele nasce, na França ele cresce, para assim desembarcar nos trópicos, onde finalmente os católicos começam a se interessar pela defesa da tradição. O padre Matias Galdron é sacerdote da Fraternidade São Pio X na Alemanha. Concebeu a ideia de um livro que abordasse os principais pontos doutrinários atacados e desfigurados pelos progressistas, de modo a responder às dúvidas e questões que os novos, aqueles que começam a descobrir a tradição, costumam formular. Suficientemente profundo para responder aos mais exigentes, sem ser um trabalho teológico, difícil e longo, que assustaria os demais. O resultado, em língua alemã, foi um pequeno livro de fácil leitura e de doutrina esclarecedora sobre o Concílio Vaticano II, sobre o ecumenismo, a liberdade religiosa, a nova missa e os novos sacramentos e muitos outros assuntos relativos à crise de fé que se instalou dentro dos muros da Igreja. Os dominicanos franceses, editores da revista Le Ciel de la Terre, querendo adaptar o livro do padre Galdron para a realidade francesa, desenvolveram, dentro das principais questões levantadas pelo livro original, uma série de subquestões, dando maiores detalhes a cada um dos assuntos tratados. Pediram ao autor que examinasse o resultado e desse o seu parecer. Uma vez aprovado, nasceu a edição francesa do Catecismo da Crise na Igreja. Já não mais um pequeno livro rápido e ágil, mas um livro mais substancial, sem perder a simplicidade de um catecismo. Foi esta edição francesa que o Sr. Leonardo Calabrese traduziu para a permanência. Nosso trabalho consistiu em retirar uma parte das referências à realidade francesa, assim como muitas indicações que para o leitor brasileiro tornavam-se inúteis e pesadas, visto não termos acesso à maioria dos artigos ou livros citados em notas complementares. Nada perdemos do conteúdo principal da edição francesa, mas apresentamos aqui um livro mais leve e direto. Ele chega num momento importante para a fé católica no Brasil. Por alguma razão misteriosa, o brasileiro demorou a despertar para a questão da crise da Igreja. Há mais de 40 anos que os franceses, alemães, americanos, argentinos, mexicanos, etc., se dedicam à formação de uma elite católica fiel à tradição, enquanto aqui no Brasil havia certa estagnação, certa indolência ou superficialidade que deixava todos acomodados, mesmo quando não concordavam muito com o pároco do seu bairro ou da sua cidade. Mas isso mudou, como mostra a quantidade de grupos espalhados por todo o país que pedem a fraternidade para cuidar de suas almas sedentas. Há ainda outra prova desta mudança, que é a quantidade de brasileiros no seminário da Fraternidade São Pio X na Argentina. O ano de 2011 viu 7 jovens brasileiros entrarem no primeiro ano, elevando a 12 ou 13 o número total de brasileiros se preparando para o sacerdócio católico. No mesmo sentido, todos os priorados e centros de missa receberam grande quantidade de novos fiéis. A tradição vai bem, obrigado. Mas ela precisa de estudo, de prática das virtudes católicas, de certos esforços para que os defeitos básicos do brasileiro não venham atrasar o desenvolvimento das nossas famílias e impedir o surgimento de novas vocações. Temos pouco gosto pela leitura, pelo estudo mais sério e profundo. Estamos viciados demais em assuntos superficiais que tratamos de modo apaixonado,
que ocupam as almas e as impedem de olhar para as coisas mais elevadas. Certamente este aspecto do nosso povo contribuiu para a dedicação impressionante e generalizada às redes sociais e aos bate-papos vazios da internet. O brasileiro precisa começar sua conversão lutando contra esse vício específico. Queremos colaborar de alguma forma para que nossos jovens conheçam melhor a doutrina do catecismo tradicional da Igreja e também os erros terríveis que precipitaram os homens da Igreja numa vida sem fé sobrenatural, naturalista e humana, que já não consegue mais encher os corações dos homens. Ao terminar a edição deste Catecismo Católico da crise na Igreja, ficamos com a impressão de estarmos armando os católicos para o bom combate da fé, da esperança e da caridade. Este é o combate sob o estandarte de nosso Senhor, Rei dos povos e das nações. O Príncipe da Paz, que nasceu numa gruta em Belém para a nossa salvação, precisa reinar sobre o nosso Brasil. Natal de 2011, Dom Lourenço Fleshman, OSB. Capítulo 1. A crise na Igreja. Primeiro, há hoje uma crise na Igreja? Seria preciso cobrir os olhos para não ver que a Igreja Católica sofre uma grave crise. Esperava-se nos anos 1960, na época do Concílio Vaticano II, uma nova primavera para a Igreja. Mas o que aconteceu foi o contrário. Milhares de padres abandonaram seu sacerdócio. Milhares de religiosos e de religiosas retornaram à vida secular. Na Europa e na América do Norte, as vocações se tornam raras e não se pode nem mais computar o número de seminários, conventos e casas religiosas que tiveram que fechar. Muitas paróquias permanecem sem padre e as congregações religiosas devem abandonar escolas, hospitais e asilos para idosos. Por alguma fissura, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Era essa a queixa do Papa Paulo VI em 29 de junho de 1972. Sabe-se quantos padres abandonaram o sacerdócio nos anos de 1960? No conjunto da Igreja, entre 1962 e 1972, 21.320 padres foram reduzidos ao estado leigo. Não estão incluídos neste número aqueles que negligenciaram pedir uma redução oficial ao estado leigo. Entre 1967 e 1974, 30 a 40 mil padres teriam abandonado sua vocação. Esses fatos catastróficos podem, com algum esforço, ser comparados aos acontecimentos que acompanharam a auto-intitulada Reforma Protestante do século XVI. Há um desastre análogo nas congregações religiosas? Quebec, província francófona do Canadá, era no início dos anos 1960 a região que contava proporcionalmente com mais religiosas no mundo. O cardeal Ratzinger conta, enfatizando que é só um exemplo. Entre 1961 e 1981, por causa das saídas, dos falecimentos e da paralisação do recrutamento, o número de religiosas passou de 46.933 para 26.294. Uma queda de 44% que parece impossível de conter. As novas vocações, com efeito, diminuíram durante o mesmo período, ao menos 98,5%. Verifica-se então que uma boa parte dos 1,5% restantes é constituída por vocações tardias e não por jovens,
a ponto de as simples previsões permitirem a todos os sociólogos estar de acordo sobre esta conclusão brutal, porém objetiva. Em breve, salvo reversão de tendência muito improvável, ao menos ao olhar humano, a vida religiosa feminina, tal como o conhecemos, não será mais que um souvenir do Canadá. A situação não melhora hoje e não se poderia considerar que a crise agora ficou para trás? Havia na França, nos anos 1950, por volta de 1.000 ordenações sacerdotais por ano. Desde os anos 1990, não há mais de 100 por ano. Havia 41.000 padres diocesanos na França em 1965. Não havia mais que 16.859 em 2004, e a maioria tem mais de 60 anos. O número de religiosos no mundo continua a diminuir. Esta crise atinge também os fiéis? Em 1958, 35% dos franceses assistiam à missa dominical. Hoje são menos de 5% e frequentemente idosos. Em 1950, mais de 90% das crianças nascidas na França eram batizadas. Hoje, menos de 50% o são. Não há, porém, um aumento na França de batismos de adultos? Alguns milhares de batismos de adultos não seriam capazes de compensar uma baixa de centenas de milhares de batismos de crianças, ainda mais porque a persistência dos novos batizados normalmente deixa muito a desejar. O caso da França é realmente característico? Encontra-se o mesmo desinteresse pela Igreja na Europa. Entre 1970 e 1993, 1,9 milhão de alemães oficialmente abandonou a Igreja Católica. O ódio ou a cólera não são os motivos mais frequentes, mas simplesmente a indiferença. A Igreja não quer dizer mais nada aos homens, não tem mais importância em suas vidas. Abandona-se a Igreja para economizar o imposto eclesiástico. Nesse ritmo, a religião católica vai virar a religião de uma pequena minoria. A Alemanha, segundo Karl Rahner, corre o perigo de virar uma terra pagã de passado cristão com alguns vestígios de cristianismo. Não se pode dizer que esta terrível crise é apenas local, atingindo a Europa Ocidental e a América do Norte, mas poupando América Latina, África e Ásia, onde, ao contrário, o catolicismo parece particularmente dinâmico? Alguns números poderiam fazer crer que a crise é só local. O Anuário Pontifício sublinha que o aumento de ordenações e de seminaristas nos países do Terceiro Mundo compensa grandemente a baixa constatada nos países ocidentais. Na realidade, a crise é universal, mesmo que não se manifeste por toda parte do mesmo modo. Os países pobres, onde o sacerdócio representa ascensão social, recrutam muito facilmente vocações. Mas de qual qualidade? A América Latina, por exemplo, que muitos consideram bastião do catolicismo, está atualmente em vias de passar ao protestantismo, mais rapidamente do que a Alemanha do século XVI. Temos estatísticas para ilustrar essa protestantização da América Latina? Às vésperas do Vaticano II, 94% dos brasileiros eram católicos. Não eram mais que 89% em 1980, 83% em 1991, 74% em 2000 e menos de 60% nas grandes cidades São Paulo e Rio. Os protestantes, que representavam 3% da população em 1900, são atualmente 18%,
e seu número não para de crescer. 5 igrejas pentecostais são criadas em média no Rio de Janeiro a cada semana. O padre Frank Rodé, secretário do Conselho Pontifical para o Diálogo com os Não-Crentes, estimava que em 1993 a Igreja perdia 600 mil fiéis latino-americanos a cada ano. Outras fontes fornecem estimativas mais graves ainda. 8 mil católicos passariam a cada dia para as seitas. Considera-se que no Chile, desde 1960, 20% da população entrou para as seitas protestantes e na Guatemala cerca de 30%. 2. Essa crise é uma crise de fé? A fé cristã parece em vias de desaparecer da Europa. As verdades fundamentais, como a fé em Deus, a divindade de Jesus Cristo, o céu, o purgatório e o inferno, são cada vez menos aceitas. O mais inquietante é que esses artigos de fé são negados mesmo por pessoas que se dizem católicas e frequentam regularmente a igreja. Temos números mais precisos para ilustrar esta crise de fé? Sem serem perfeitamente confiáveis, as sondagens são representativas das grandes tendências da sociedade. Segundo uma sondagem recente, 58% dos franceses somente creem na existência certa ou provável de Deus, contra 61% em 1994. 65% e 80% entre os jovens de 18 e 24 anos dizem não crer de jeito nenhum num Deus em 3 pessoas. E 67% não creem de nenhum modo no inferno, contra 48% em 1994. 12% apenas dos católicos dizem ainda crer completamente no inferno. 16% creram um pouquinho. 72% não creem nele. Mesmo entre os católicos praticantes regulares, os números são catastróficos. 23% apenas creem firmemente no inferno, enquanto 54% não creem. Ainda por cima, 34% desses praticantes regulares creem completamente que Maomé é um profeta, enquanto somente 28% não o creem. 35% creem um pouquinho, os outros não sabem. Em 2006, apenas 7% dos católicos franceses achavam que sua religião era a única verdadeira. Mede-se a amplitude da mudança se sabemos que a metade dos católicos pensava em 1952 que existia uma só verdadeira religião, sublinha o sociólogo Yves Lambert. Assim mesmo, 3% dos católicos do Valais acham que todas as religiões levam à salvação eterna. Que lição tirar das estatísticas? Esses números manifestam que a crise é primeiramente uma crise de fé. Não somente o número daqueles que pensam pertencer à igreja diminui, mas até a maioria daqueles que são oficialmente seus membros não tem mais a fé católica. Aquele que nega uma verdade de fé perdeu a fé, pois esta é um todo e deve ser recebida como um todo. Se então 72% recusam-se a crer no inferno, não há mesmo nenhum católico para cada 3 que tenha a fé.